Para o desempenho do seu computador ou notebook, a Olidata resolve isso para você. O SSD dará mais velocidade para o seu equipamento, acelerando as tarefas simples como inicializar o sistema operacional, abrir um documento, seja pequeno ou grande. Olidata, especialista em informática há 32 anos. Bento Gonçalves 870, WhatsApp 51 3671 4125. Seu carro precisa de reparos mecânicos e você procura profissionais de confiança? Na Rastro, você encontra alinhamento de faróis, balanceamento, geometria, conserto de rodas, suspensão e freios para veículos leves e utilitários, rodas originais, esportivas, além de toda a linha de pneus nacionais importados. Programa a revisão de seu veículo. Rode Seguro. Rode Rastro Pneus. Cristóvão Gomes de Andrade, 1131, próximo à rodoviária municipal. Fone 3671 1319. Quer fazer sua moradia, um bairro bem planejado, perto da UPA e escolas, farmácias, supermercados. Chega na Pires Imóveis, o atendimento é dos buenos, lugar perfeito em Camaquã para comprar o teu terreno. Marco Pires Imóveis, tradição e confiança. Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Linguiça toscana Lebon 800 gramas 14,19. Pizza congelada Seara 460 gramas 11,49. Bebida láctea Pialac 900 gramas 2,99. Ofertas válidas até domingo, dia 22 de agosto, no Roxo Centro de Compras. Aproveite! Siga a Acústica no Twitter, @AcústicaFM. Agora aqui na Acústica, o Papo é com Batom. Todas as sextas, às 3 da tarde, Valesca Luz e suas convidadas debatem e esclarecem dúvidas sobre diversos temas relevantes. Um bate-papo inteligente, onde você pode expor a sua opinião. Papo com Batom. Boa tarde, Valesca Luz. Horas 14 minutos, 13h14, boa tarde, começando o Papo com Batom nessa tarde chuvosa de sexta-feira aqui na Costa Doce, Camaquã e região. Excelente tarde de sexta-feira pra você, eu sou Valesca Luz e juntos e juntas nós iremos até as 4 horas da tarde com muita informação dentro do Papo com Batom, aquele programa feminino que aborda projetos e histórias representadas por mulheres. Até as 4 horas eu te convido a participar do programa pelo nosso WhatsApp 51986369700, a forma de você mandar aquele alô, interagir conosco, sugerir a sua ideia de pauta, talvez, algum assunto legal que você queira que nós possamos tratar, só mandar pelo nosso WhatsApp que a gente vai interagindo então até as 4 horas da tarde. A gente começa o programa te convidando também a assistir lá pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo em vídeo, pelas nossas plataformas digitais, lá no facebook.com/acústicafm, lá no youtube.com/acústicafm também você consegue assistir a programação da Acústica FM sem desligar, tá bom? É só conectar na sua Smart TV e acompanhar o dia todo a programação da Acústica FM. A gente começa o programa com apoio e patrocínio de Bárbara Milan Arquiteta, atendimento residencial e comercial para Camaquã e toda a região. Projetamos e acompanhamos todo o seu projeto. Bárbara Milan Arquiteta, fone 51995082923. Programa super especial aí nessa sexta-feira, dia 20 de agosto, um programa que a gente vai trazer sobre pesquisa, sobre empreendedorismo, mulheres representando essa área, um crescimento exponencial muito significativo. O Rio Grande do Sul é marcado por boas universidades públicas que ganham prêmios e destaques. E ainda, logo mais, a gente vai conversar também sobre turismo aqui na Costa Doce. Já falamos inicialmente no programa Primeira Hora, nessa sexta-feira, sobre turismo aqui da nossa região. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto com uma jornalista bem bacana que fez um projeto chamado Viagem pela Costa Doce, e a gente vai descobrir como esse projeto aconteceu
e onde você, que é aqui do nosso município, pode visitar outros locais e conhecer, né, a nossa região, que isso é super importante. Além de fomentar a economia, né, a gente vai incentivar aí o nosso turismo regional. Mas neste bloco a gente vai conversar com uma galera bem bacana, que são estudantes, pesquisadoras, estudantes de relações públicas, não sei se as três são de relações públicas. A gente vai conversar com a Natália Pel, a Thaís Oliveira, da PUC, e a Natália Palocci, que são estudantes pesquisadores. Agora a gente já descobre quais são as universidades e os cursos. Elas são integrantes de um grupo que ganharam pela primeira vez o primeiro lugar, tá? De forma remota, de um projeto bem bacana chamado Prêmio Universitário da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, a ABERJ. E o prêmio, galera, é a chance dos universitários de todo o Brasil mostrarem os seus talentos. A 14ª edição ocorreu online e recebeu pesquisas de alunos de todo o país. E elas acabaram levando aí um prêmio bem bacana, num valor em dinheiro, que incentiva, né, a pesquisa no nosso país, que isso é muito bom. Tá aí a pandemia fortalecendo a necessidade de pesquisadores e estudantes tanto da área da saúde quanto de outras áreas, né? Mas a saúde em função da pandemia. Gurias, bem-vindas. Natália Pel, primeiramente, boa tarde. Obrigada por aceitar o convite e estar conosco aqui no programa. Boa tarde. Não, foi uma honra ser chamada e conseguir chamar as gurias que participaram também comigo no grupo. A gente está muito feliz de contar um pouquinho como é que foi essa nossa trajetória num prêmio que ele foi bem rápido, por ser remoto também, né? Ele teve um período bem curto para a gente mostrar o nosso trabalho e o que a gente tinha desenvolvido. Perfeito. Natália Lima, que fica mais fácil. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. E a Thaís, bem-vinda, Thaís. Oi, boa tarde, obrigada pelo convite. Gurias, me contem como é que projeto é esse, né? As três são de relações públicas. Sim, nós três somos de relações públicas, mas de faculdades diferentes. A Nath Apple é da URGS e eu e a Natália Lima somos da PUC. E a gente já conhecia, na verdade, o projeto, né? A ABERJ já patrocina esse projeto já faz algum tempo. E a ideia é sempre lançar um desafio onde profissionais da comunicação se desafiem de uma forma inovadora a criar soluções inovadoras na área de comunicação. Exatamente, achei super interessante, porque sempre tem um problema, né? Sempre tem um objeto de pesquisa. Qual foi o objeto de pesquisa de vocês para identificar uma solução? Na verdade, esse ano, todo ano eles lançam de acordo com o patrocinador, né, desse prêmio. As empresas são convidadas a patrocinar. Esse ano quem patrocinou foi a TIM. E o desafio que eles lançaram foi foi 3 desafios, na verdade, não foi apenas um, né, que era mostrar a importância da conectividade. Os outros 2 também eram todos em volta da questão da conectividade, dessa visão negativa que às vezes a gente tem em relação às conexões, e mostrar que as operadoras podem sim se juntar e fazer coisas diferentes a favor da comunidade, né? Como que a gente poderia comunicar tudo isso junto de uma forma diferente que funcionasse para melhorar ainda mais a imagem das operadoras. Quanto tempo de pesquisa, gurias? Então, aí que é o desafio. Como é que foi pra ti, Natália? Quem é que sugeriu o tema? Como é que foi essa busca de montagem do projeto? Então, quando a gente recebeu, né, ficou sabendo que ia ser a TIM, a empresa para a qual a gente iria pesquisar, a gente começou um movimento prévio, né, de estudo a respeito da TIM. A gente também fez uma pesquisa com mais de 100 pessoas, né, buscando entender assim, qual era a percepção do público a respeito da imagem da TIM, ao que eles associavam, né, à empresa, e também as questões de conectividade, assim, o que se entendia por isso. E aí a gente foi montando toda essa bagagem, porque até então a gente não sabia ainda muito bem qual seria o desafio. A gente tinha uma ideia, assim, né, chutou um caminho para seguir, e a gente conseguiu, né, dar esse empurrão certeiro, assim, a gente foi no caminho certo para que esse documento que a gente, né, estava desenvolvendo também pudesse ser utilizado durante o projeto, né. E aí quando a gente ficou sabendo então do desafio, a gente teve pouquíssimo tempo, assim, para desenvolver ele. Foi um dia, né, basicamente, assim, porque tu recebe num dia. E aí, naquele mesmo dia, foi às 10 da manhã, eles liberaram o desafio, contaram, então, o que era que a gente precisava fazer.
Aí a gente começou a desenvolver as nossas soluções, entregou uma parte às 5 da tarde e depois a gente tinha até amanhã do outro dia para entregar um vídeo desenvolvendo melhor a nossa ideia. Então foi super corrido, assim, a gente foi até tarde, entrou noite desenvolvendo, mas foi bem legal. E o grupo, como é que monta esse grupo para identificar as pessoas certas de universidades diferentes e dar certo, né, essa conectividade entre vocês, pesquisadoras, Apel? Eu acho que essa parte eu vou explicar porque eu vim de um grupo remanescente, assim, né? Na verdade, o nosso grupo ele tem 4 pessoas, o Eduardo também compõe o grupo, e ele é meu amigo de infância mesmo, só que ele fazia relações públicas na PUC e eu na URGS. E a gente sempre sabia que a gente meio que complementava áreas diferentes dentro das relações públicas, que cada um em si gostava. Até que ele me chamou, me convidou, junto com outra Natália, que não está aqui, mas no ano passado, para fazer esse grupo da Aberge. E a gente acabou ficando em 3º lugar no ano passado, também remoto, né, porque já estava em pandemia. E daí esse ano ele me convidou de novo, pensou, por que não, né, deu certo a primeira, vamos tentar de novo. Só que a Natália, do grupo passado, ela se formou, então ela não poderia participar de novo. E acabou que o nosso professor orientador foi o mesmo, e ele dava aula para Thaís e para a Nath. Então acabou que ele sabia quem chamar da PUC já tinha ali as gurias, que ele, xodós dele ali, e eu tinha dado certo que vim da URGS pelo Eduardo. Então a gente montou de novo, eu conheci as gurias aí esse ano também, e meio que deu match na hora, assim. A gente sabia o que a gente queria, a gente já tinha alguma certa experiência com o prêmio anterior e remoto, então meio que a ideia ela não fugia tanto do que a gente já conhecia, assim. Óbvio que o desafio é diferente, esse desafio ele foi um pouco mais complexo na minha visão, ele manteve 3 escopos principais, que a Thaís meio que falou ali, que tudo envolvia a conectividade, mas eles separaram por setorial, institucional e institutinho, que nichava muito as nossas ideias. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha muita ideia, a gente tinha que focar no que eles pediam, sabe? Geralmente pesquisa é isso, né? Já chega com muitas vontades, aí o orientador diz, não, a gente vai por esse caminho que vocês não pensaram, mas que pode dar certo. Qual foi o problema que vocês encontraram e a solução? Como é o nome do projeto e como é que isso pode ser aplicado e usado como ideia criativa para a sociedade? Se eu não me engano, a gente não teve um nome do projeto, mas ele tinha 3 frentes. Então, a gente montou essas 3 frentes para abarcar também os 3 escopos que eles nos deram, que seria o movimento Conexões que Libertam. E eu só vou dar uma colinha para ter certeza, né, não falar errado. Mas programa Redes de Visibilidade e o programa Conectar para Transformar. Não sei se as gurias querem me complementando também. Isso. Cada um deles a gente desenvolveu, então, para uma parte ali do projeto, né, como eles tinham 3 desafios diferentes ali dentro, cada um desses programas que a gente desenvolveu, eles tinham um objetivo de sanar esses 3 desafios diferentes, né, mas ao todo, assim, a ideia era que eles complementassem essa ideia de conectividade, de melhorar a imagem da conectividade e também das operadoras de celular e telefonia móvel para a sociedade. Eu acredito que muito assim das soluções que a gente trouxe ali no desafio, elas têm um objetivo assim também não só para a sociedade, mas acho que para a gente também foi muito legal de pensar em soluções viáveis em primeiro lugar, né? Porque às vezes a gente chega num prêmio desse tamanho e vem com umas ideias assim absurdas, né? Ou muito básicas também, que não vão fazer a diferença que precisam que faça, né? E eu acho que para nós, assim, teve um crescimento muito grande no desenvolvimento das ideias também. Mas para a sociedade, eu acredito que esse programa, ele pudesse ajudar muito, assim, no que a gente trouxe de desenvolver essa percepção de que sem a conectividade, principalmente na pandemia, muitas coisas, muitos setores da sociedade não poderiam ter continuado, sabe? Então eu acho que vem muito nesse caminho, assim, esse desenvolvimento do nosso programa.
Acredito também que tenha acontecido outras coisas, que a gente trouxe outras reflexões ao longo do trabalho, né? Que foi a questão de muitos lugares, por exemplo, não terem nem acesso além da internet, a questões como luz, energia elétrica, que é o básico, para ter essa conectividade, né? E como que essas empresas poderiam fazer diferença social para esses lugares também. E foi algo que a gente conseguiu trazer junto nessa pesquisa. Perfeito. Para encerrar, a gente tem mais 4 minutos, gurias. O que diferenciou a pesquisa de vocês para as pesquisas de estudantes de todo o país para consagrar esses 10 mil aí que vocês vão dividir? Eu acredito que foi a consistência, assim, da nossa ideia, porque a gente não partiu do que só das ações, a gente teve todo um diagnóstico, um prognóstico do que deveria, entre aspas, né, ser feito. E também visando o longo prazo. Então, pegando mesmo uma sociedade bem realista, assim, bem um momento realista que a gente tem no Brasil, porque às vezes a gente tem muitas ideias, mas para aquele contexto não serve naquele momento, sabe? Então, a gente quis botar muito o pé no chão para saber aonde estão as falhas ou aquele ruído na comunicação da TIM, para que no futuro a gente consiga fazer com que os objetivos deles sejam cumpridos, sabe? Então, acho que a consistência foi um dos nossos diferenciais, assim, no planejamento. Perfeito. Para vocês, gurias. Thaís? Para mim, uma das principais coisas foi a gente ter antecedência para poder ter pesquisado tudo, se planejado antes, pesquisar sobre a empresa, pesquisar sobre possíveis temas que poderiam acontecer no desafio. Então, a gente já foi um pouco mais com uma visão diferente do que os outros grupos. Por isso, assim, porque a gente teve mais consistência antes também no pré-projeto, pré-desafio. Lima? Eu concordo muito com o que as gurias falaram e acredito também que o fato de nós estarmos no final da graduação também traz pra gente uma consistência de ideias e de posicionamento, até no momento, assim, de apresentar e defender o nosso caso, defender tudo aquilo que a gente tinha imaginado, né, de solução para TIM. Eu acredito que muito do nosso crescimento, assim, na graduação acabou refletindo ali no momento, né, de defender as nossas ideias. Que legal, gurias. Espero que esse projeto aí possa ser colocado em prática, né? E que atinja essas regiões sobre tecnologia. Parabéns pela pesquisa. Não é fácil, né? Fazer pesquisa hoje. Precisa de tempo, dedicação, esforço. E que legal que tem esses projetos bacanas que reconhecem financeiramente, né? Para continuar pensando em novas possibilidades aí de crescimento e desenvolvimento. Parabéns para vocês. Obrigada pelo tempo conosco. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada. Qualquer coisa a gente mantém contato e quem quiser saber mais, provavelmente fica ligado na TIM. Espero que eles usem com sabedoria o que a gente desenvolveu para eles, porque foi com muita criatividade. Que legal, Gurias. E fica o nosso convite também para quem quiser participar. Acho que ele é um programa, ele é um desafio muito legal, assim, principalmente para universitários. Então, participar no início, no meio, no final da graduação, ele nos ajuda muito no nosso desenvolvimento profissional. Perfeito. Grande beijo. Até mais. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Certinho. Conversamos com as estudantes de Relações Públicas da PUC, da URGS também. São 3h29. No próximo bloco a gente vai trazer um assunto bem bacana. A gente vai conversar com uma outra jornalista que vai trazer assuntos sobre a Costa Doce, sobre turismo. É a Anne Zanoni. Vamos falar sobre o incentivo ao turismo aqui na nossa região. E eu convido você a continuar participando do nosso programa pelas nossas redes sociais, também pelo nosso WhatsApp, tá bom? E o Papo com Batom tem o patrocínio de Bárbara Milan, arquiteta. Atendimento residencial e comercial para Camaquã e toda a região. Projetamos e acompanhamos todo o seu projeto. Bárbara Milan, arquiteta. Fone 519-9508-2923. O Papo com Batom aqui na Acústica volta já. Notícias, entretenimento e as melhores promoções. Acesse o portal acusticafm.com.br. Acústica e a hora certa. 3h30.
Liquidação, mas liquidação mesmo é nas lojas Ouro Preto. Começou a super liquidação de inverno das lojas Ouro Preto. Grande estoque, muita variedade e preços para limpar as prateleiras. Descontos de 20% até 50% à vista ou no crediário. Em até 8 vezes sem entrada e sem acréscimo. O que era barato ficou ainda muito mais barato. Liquidação de inverno valendo mesmo, com descontos de até 50% ou no crediário em até 8 vezes sem entrada e sem acréscimo. É somente nas lojas Ouro Preto. Com várias lojas no estado, com 3 lojas em Camaquã. Alexandre Valoski Soluções Contábeis. Escritório de contabilidade especializado em perícia contábil, auditoria, consultoria e escrituração contábil. Faça sua declaração de imposto de renda conosco. Alexandre Valoski Soluções Contábeis. Fone 51-98920-7286. Você está ouvindo Papo com Batom. Tudo que você precisa tem no Magazine Luiza. Moto G20, 1.199 à vista no plano controle, 10 sem juros nos cartões. Refrigerador Continental 394 litros, 24 sem juros no cartão Luiza, R$108 por mês. A10S da Samsung, 899 no plano controle, 10 sem juros nos cartões, R$89,90 por mês. Lavadoras e tanquinhos com preços incríveis. Magazine Luiza, vem ser feliz. Sua empresa precisa aumentar o faturamento? Que tal ter uma loja virtual e começar a vender os seus produtos pela internet de forma rápida e prática? A Ipum Web Agência Digital pode te ajudar. Tenha uma incrível loja online totalmente personalizada, treinamento e suporte completo. Não fique de fora. Comece a vender pela internet e faça parte do mercado que mais cresce no Brasil. Ipum Web, a sua agência digital. A Fubra. Descubra por que em agosto dá gosto economizar na Fubra. Chega de sofrer para secar roupas no varal. A Fubra tem máquinas que lavam e secam a partir de 12 de 368,80. É outra vida. Aproveite. Tem ainda secadora de roupas Vank 8 quilos por apenas 12 de 34,80. Nas lojas da Fubra tem também centrífuga de roupas Vank por 12 de 39,80. A Fubra, sempre com você. A Fubra. A Metalúrgica Schwalm vai ajudar você a reduzir o valor da sua conta de luz em até 95%, com painéis solares da WEG. São mais de 500 obras de tamanhos diversos já instaladas. Atendemos desde o pequeno projeto residencial até os grandes projetos industriais. Instale com quem já tem experiência no mercado. Faça economia agora, instalando painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Confira nossos projetos no site pensouenergiasolar.com.br. Ligue 51999992903 ou nos visite em Sertão Santana. Você sabia que a rede Mercadão dos Óculos é a ótica mais premiada com o selo de excelência em franquias pela ABF no Brasil? E as novidades são as coleções exclusivas da Victoria's Secrets, Sabrina Sato e Luan Santana. Lentes com desenho alemão digitais e com o filtro da luz azul. Confira a promoção deste mês. Armações a R$1. Mercadão dos Óculos, na Presidente Vargas 596, Centro de Camaquã. Fone 51993636456. Mercadão dos Óculos. Bárbara Milan, Escritório de Arquitetura. Projetamos e acompanhamos todo o seu projeto. Atuamos em consultoria, em que você pode revitalizar seus ambientes com auxílio de um profissional, fazendo investimento que resulte nas melhores escolhas. Projetamos também espaços funcionais, pensando nos móveis, na iluminação e na eficiência. Agende seu atendimento. Bárbara Milan, Escritório de Arquitetura. Fone 51-99-508-2923. Você sabia que o Boticário entrega amor e cuidado direto na sua casa? É só pedir seus produtos preferidos pelo WhatsApp oficial do Bot, 0800 744 0010, que rapidinho seu pedido chega até você direto da loja mais próxima. Anotou? Eu vou repetir, 0800 744 0010. Chame o Bot pelo WhatsApp, é rápido e seguro. Bot entrega é o Boticário. O Boticário, onde tem amor, tem beleza.
Quer vender o seu veículo de forma rápida e segura? Venha para o Véu Chevrolet. Compramos veículos seminovos de qualquer ano, modelo e marca, com excelente avaliação e pagamento à vista. Faça o melhor negócio na Uvel. Financie o seu Chevrolet 0 km ou seminovo multimarca e pague a primeira parcela com o 13º. WhatsApp 53 30 26 3900 ou acesse o site uvel.com.br. Em Pelotas, Rio Grande e Camaquã. Na PC Informática você encontra tudo que precisa para a sua casa e sua família. Visite o nosso site pcinformatica.info e conheça todos os nossos produtos. Agora, se você precisa de assistência técnica, ligue para nós. Temos profissionais capacitados e estoque de peças, tudo para agilizar o nosso serviço. PC Informática tem muito mais do que informática. Rua Major Crescêncio de Souza, número 93. Telefone 3671-6565. Comunicado importante. A Uniaselv está com matrículas abertas para o inédito curso de bacharelado em enfermagem. Isso mesmo, seu sonho agora é realidade. A Uniaselv já está realizando matrículas para você cursar enfermagem. As vagas são limitadas e a Uniaselv tem super promoção para você realizar o seu sonho de cursar enfermagem. Enfermagem é na Uniaselv, com nota máxima junto ao MEC. Uniaselv. Estamos de volta com o Papo com Batom. Horas 37 minutos, 13h37, de volta com o Papo com Batom até as 4 horas da tarde, convidando você a participar conosco em 51986369700. 17 graus a temperatura em Camaquã, de tempo fechado, tempo nublado aqui, você vai participando conosco pelas nossas redes sociais também. A Loiva Araújo da Cunha participa, manda um boa tarde meninas lá no Facebook, facebook.com/acústicafm. Estamos no ar para a Bárbara Melan, arquiteta, que atende pelo fone 519-9508-2923. Bloco passado conversamos com as pesquisadoras da URGS, da PUC, falando um pouquinho sobre tecnologia. E neste bloco a gente muda de assunto, porque vamos falar sobre incentivo ao turismo aqui na Costa Doce, conhecer um pouquinho belezas do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Quem conversa conosco é a jornalista Anne Zanoni, que no final do mês de julho foi divulgado um guia turístico digital, foi lançado na internet, de iniciativa do Sebrae aqui do Rio Grande do Sul e da Costa Doce Gaúcha, que foi coordenado por ela e também pela Jussara Cruz, que traz dicas de viagens e fomento ao turismo em 16 cidades aqui da região. E eu gostaria muito de saber como é que foi esse projeto, quem é a Anne, e a gente conversa com ela agora ao vivo para toda a Costa Doce. Anne, bem-vinda, obrigada por nos atender. Obrigada pelo convite de vocês, é um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre esse projeto, assim, que ele é revolucionário, né, não só para a região, quanto para a minha carreira também, porque durante a pandemia é tão difícil a gente trabalhar com turismo, né, então, desde que iniciou a pandemia, eu iniciei uma série de projetos que são guias gratuitos e digitais, né, pelo Rio Grande do Sul. Então, a Costa Doce já é o segundo guia que eu estou fazendo. O primeiro que eu lancei foi da região das Missões. E depois tem outros guias aí vindo pela frente, né? Tem Vale do Taquari, tem também o Pampa e a Fronteira. Então, são projetos bem legais que eu acho que agora é o momento da gente olhar para o nosso turismo, né, no Rio Grande do Sul, olhar para dentro e ver o que a gente tem de mais bonito para a gente fazer os nossos passeios. Perfeito. Então, o projeto é isso, né? Perfeito. A pandemia tá aí já pedindo, né, um refúgio, pedindo um tempo, né, descansar, conhecer um lugar diferente, sair de dentro de casa. Por mais que saibamos que estamos dentro da pandemia ainda, os cuidados são necessários, mas a gente tem já um aumento simbólico da vacinação, que isso é muito legal, que isso ajuda muito e fomenta a economia e um possível retorno, né? E o turismo vem agora, acredito eu, que vai ser muito fomentado do segundo semestre para o próximo ano em função dessa melhora da saúde. Como é que foi para ti esse teu trabalho? Primeiro, te apresento aqui para Costa Doce. Conta para nós quais são os lugares que tu já visitou para a gente poder chegar aqui no guia turístico. Bom, então tá.
para quem não me conhece, né, eu sou uma jornalista bem de formação tradicional, né, comecei a minha carreira dentro de um jornal tradicional aqui do Rio Grande do Sul, né, do Grupo RBS, e depois não parei mais, então sempre fui guiando aí a minha carreira dentro do jornalismo de viagem, fazendo meus projetos pessoais, né, hoje eu comando uma plataforma que o nome é Travel Terapia, até já convido, né, o pessoal para seguir no Instagram, que é Travel Terapia, e tem um blog também. Então, assim, o guia, né, como eu falei, ele é justamente isso, que é um momento para a gente começar a pensar no turismo do Rio Grande do Sul. Dentro da Costa Doce, então eu fiz 4 viagens, né, porque a Costa Doce tem um território muito extenso, né, então a gente começou em Guaíba e foi até o Chuí. Então são 16 municípios que vocês vão encontrar no guia e são esses 16 municípios que eu fiz as viagens. Foi num momento bem tenso, assim, né, do Rio Grande do Sul, porque a gente começou, a gente já não tava com bandeira preta, então tava tudo bem, né, um pouquinho mais tranquilo, que foi ali aquele final de ano. Só que depois eu peguei aquela fase ali de fevereiro que deu a bandeira preta e aí deu uma estagnada, assim, né? Na verdade, entre o Natal e o Ano Novo deu uma estagnada, depois quando reabriu eu fiz as viagens e assim que eu voltei das viagens tudo fechou de novo. Então, eu consegui visitar os lugares, então são esses 16 municípios, né? E dentro dos 16 municípios tem muitas atrações, tem dicas de hotel, tem dica de restaurante, então é isso que vocês vão encontrar. Então tem Guaíba, tem Barra do Ribeiro, Tapes, Arambaré, Camaquã, Piratini, São Lourenço do Sul, Pelotas, Morro Redondo, Arroio Grande, Jaguarão, Rio Grande, Tavares, São José do Norte, Santa Vitória do Palmar e Chuí. Então tem muita coisa legal para ver. Tu é natural de qual cidade? Eu nasci em Porto Alegre e hoje eu moro em Canoas, que fica aqui do lado, né, de Porto Alegre. E já tinha explorado a Costa Doce? Já tinha como ideia conhecer aqui a nossa região? Eu conhecia coisas bem básicas, assim, né? Conhecia já Pelotas, né? Já tinha ido para Pelotas, já tinha ido para o Chuí, para Rio Grande, mas só, assim, eu tinha ouvido falar. E ainda era aquelas visitas, assim, que, por exemplo, Chuí eu só dava uma passadinha porque eu ia para o Uruguai. E aí eu passava por Santa Vitória do Palmar, assim, só na estrada e pensava assim, essa cidade não deve ter nada. E, na verdade, eu fiquei encantada. Acho que, assim, a Santa Vitória do Palmar e Tavares foram as cidades que mais me chamaram a atenção, assim, por causa da natureza. Como ainda é selvagem a natureza, mas tem um potencial turístico muito grande. Então, eles que moram já, né, dentro desse roteiro aí da Costa Doce, tem muitas viagens para ser feitas, assim. Até o Taim também me surpreendeu bastante, a Capi, ali em Rio Grande. Então, tem muita coisa bacana aí para se desbravar. Que fantástico. Quanto tempo de pesquisa? Tu mencionou que começou ali no final do ano passado e tal, a programação. Tem uma equipe, vocês fizeram um projeto de pesquisa anteriormente, antes de ir em busca dos locais? Sabia em quais locais ia visitar? Como é que foi esse período em cada cidade? Então, esse projeto, né, a gente tenta otimizar ele, fazer ele de uma forma que seja mais prático possível, né? Então, assim, a gente faz as nossas pesquisas, né? Eu tenho uma equipe, então sempre eu vou viajo junto, né? E aí eu dividi em 2 repórteres. Então, um trecho da viagem, 3 repórteres, na verdade. Então, assim, um trecho fazia uma repórter comigo, daí a gente descansava uma semana, ia para a estrada, daí eu ia para a estrada com outra, a outra já estava produzindo lá o texto, né? E assim, o guia, ele todo, assim, foi muito organizado pelo Sebrae. Então, o Sebrae buscou as parcerias, né? Então, cada região com os seus receptivos, indicando os passeios. Então, sempre que eu monto esses guias, a gente precisa montar todo um cronograma de viagem, né? No dia 1, nós vamos visitar tal e tal lugar. No 2, tal e tal lugar. Porque o tempo é muito curto, né? Mesmo que no total, acho que deu aí uns 15 dias de viagem, mas a gente tem muita estrada, tem muito deslocamento. Então, a gente precisa estar tudo muito alinhado, né? Não é um guia que a gente faz estando viajando como turista, né? Que a gente aproveita. Não, são visitas
rápidas, a gente até consegue ir na praia, tomar um banho de mar, mas é tudo rapidinho, assim, né? Então a gente não é férias, é trabalho mesmo, um trabalho gostoso, mas é trabalho. Um trabalho maravilhoso, né? Mas a gente trabalha muito, eu sempre gosto de dizer assim, as pessoas acham, que coisa boa, né? Vai na beira da praia, faz uma foto pro Instagram, depois faz um texto, que maravilha. Só que assim, quando a gente chega no hotel, a gente não para de trabalhar nunca. Então, assim, são muitas horas de trabalho, né? E a gente leva muito trabalho para casa também. Fotografias lindas, que inspira realmente, é uma estratégia muito interessante do projeto de vocês, que fomenta o turismo, que eu acredito que nós conversávamos hoje pela manhã, Anne, em outro programa, realmente criticando assim, a falta de conhecimento da própria região e não conhecer as cidades ao redor, né? E às vezes a falta de incentivo público, né? De políticas públicas, a falta às vezes de alguns empreendimentos, né? Que não oferecem tais tipos de serviço. E o turismo em si, que não é fomentado aqui na nossa região. A gente cerca muito lá para a região central do Rio Grande do Sul e outros locais que são mais famosos de turismo, e acaba esquecendo que aqui na nossa região também tem muitos lugares bacanas, mas que, sei lá, por falta de informação ou que não é amplamente divulgado, não tem esse conhecimento. Eu acho que esse guia turístico chegou numa hora bem bacana, foi uma estratégia muito legal, em função dessa necessidade de sair de casa, né? Além de fomentar a economia também, né? Que é muito importante, traz lazer, bem-estar, junto com a família, às vezes um passeio individual, né? Às vezes um passeio em casal, e aqui pertinho, né? A gente tá aqui, a Acústica FM tá em Camaquã, e tem todas essas cidades aqui na volta. A duplicação também da BR ajuda muito em questão de até Barra do Ribeiro, né? TAPS, por exemplo. Exatamente. Assim, ó, às vezes a gente desvaloriza, né, o que tá pertinho da gente. Então, esse guia mostra, assim, como tem coisas, a gente, né, tá num momento difícil, assim, economicamente, né, então as fronteiras estão fechadas ainda, a boa parte, né, das fronteiras estão fechadas, então a gente quer passear, não quer gastar muito, aproveita esse momento que tem muitas coisas bonitas, né, a gente tem preconceito, eu não imaginava que eu fosse encontrar tantos lugares lindos, né, e de acesso fácil, porque não é difícil, né? Bem como tu falou, as estradas elas estão duplicadas, elas não tão difíceis, né, de acessar, então é uma oportunidade. E também o que eu venho batendo muito, né, nesse momento, porque eu também, assim, eu tenho uma agência de comunicação que é focada em turismo, então, assim, esse é o momento da gente divulgar o turismo, né, então as pessoas precisam conhecer para se organizar, para ver, assim, como tem coisas legais que precisam e que podem ser descobertas. E a gente também, assim, infelizmente, né, quando a gente fala em instituições públicas, as verbas, elas não vêm para o turismo. Então, assim, é um momento também da iniciativa privada se unir, né, e fazer investimentos que às vezes nem são tão grandes, para ajudar, porque se a gente ficar esperando por verba pública, é melhor a gente ficar sentado esperando, né? Então, assim, é um movimento que é importante, né? Ter parcerias, que nem o Sebrae, grandes indústrias, enfim, a iniciativa privada pode ajudar, né, nesse fomento do turismo e fazer com que as pessoas circulem mais, porque não é só o nosso prazer de viajar. Quando a gente viaja, a gente também movimenta a economia. E tem muitas famílias que dependem dessa economia, né, pequenos produtores, até os municípios, né, girar a economia dos municípios, movimentar hotel, restaurante. Então, é todo um ecossistema aí que depende desse dinheiro e a gente pode ajudar, né? Então, vamos aproveitar esse guia aí para começar a organizar as viagens, nem que seja só num final de semana. Perfeito, perfeito. Sem dúvida eu vou explorar esse guia. Vou iniciar aqui com a Costa Doce, né, que é a minha região, e depois eu vou invadir novos locais aí dentro do Rio Grande do Sul, que também tem belezas naturais incríveis e histórias muito bacanas, que dá para passar vários finais de semana, às vezes alguns dias, né, conhecendo essas regiões. No Rio Grande do Sul, certeza. Quais são as dicas de viagem que tu traz para o Rio Grande do Sul, as mais belezas naturais, dentro da nossa realidade pandêmica? Costa Doce? Né? Vamos falar de Costa Doce? Pode ser. Traz Costa Doce, depois a gente muda de região. Bom, na Costa Doce eu acho que tem uma diversidade, assim, né, de paisagens. Então ali vocês vão encontrar ali na região de Tapes, Arambaré, que fica pertinho de vocês,
vocês vão encontrar cenários assim de lagoas, muitas, Butiazal, figueiras centenárias, casarões. Então dá para ter essa conexão com a natureza. Depois a gente tem aí uma parte toda de turismo histórico, né, de prédios históricos. Camaquã, por exemplo, tem, né, alguns prédios históricos. Vocês estão pertinho também de Piratini, que é a primeira capital farroupilha, que tem muita história, tem prédios lindos. Depois a gente tem Pelotas com prédios lindos. Jaguarão também, né, tem uma parte histórica também incrível. E depois a gente tem natureza pura e selvagem ali com Tavares. Tavares é um lugar que eu já tinha ouvido falar, mas eu não conhecia. E que, assim, inclusive tem um vídeo dentro do meu Instagram só sobre Tavares, que, assim, ó, é impressionante encontrar deserto, lagoa e uma praia que parece Nordeste. As pessoas não acreditavam, nem eu acreditei que eu estava numa praia de areia branquinha, coqueiro. Claro, para chegar lá eu precisei chegar de 4x4. Né? Então, assim, de tão selvagem que é, mas lindíssimo, né? Então, assim, uma experiência única. E aí, no fim de tarde, a gente abre um espumante ali, ó, e fica só de boa na lagoa, né? Então, assim, lembrando que isso é só uma produção fotográfica, né? Ah, sim. É só pra fazer a foto. As fotos não foram difíceis de fazer. Eu não, assim, quem pegar o guia vai ver que as fotos estão lindíssimas. Eu não sou fotógrafa e eu fiz todas as fotos com o iPhone. Então, assim, e vocês vão ver que as fotos estão lindas, porque os cenários são lindos, né? Então, tem aí esse grande privilégio, que também a gente teve sorte, né? A gente fez a viagem numa época de primavera, verão, então a gente teve muitos dias de sol. Então, boa parte dessas fotos, elas são todas feitas por mim, ou pela minha equipe, né? As pessoas que estavam viajando comigo. Inclusive tem várias assim que são muito vazias, porque a gente estava viajando numa época de pandemia, não tinha outros turistas, né? Era a gente que estava viajando. Então são cenários lindos. E quando a gente fala de outros lugares do Rio Grande do Sul e que eu venho descobrindo por aí, eu acho que a gente tem um grande diamante na região das Missões, ali com Santo Ângelo, São Miguel das Missões, São Pedro do Butiá, que as pessoas não conhecem, que é lindo. Então tem vários municípios, um do ladinho do outro ali, que rende alguns roteiros bem interessantes, né? Quando a gente vai mais pro norte do estado. O Pampa agora, que é a região que eu estou fazendo, e que eu devo voltar para lá na outra semana, ali na última semana de agosto, é precioso também, né? Daí tem todas as vinícolas, a gente relaciona muito as vinícolas à Serra Gaúcha, mas o Pampa tá dando um show em termos de vinícola, né? Vinhos de primeira qualidade, vinícolas boutique, lugares lindos e com toda uma atmosfera diferente, né? Porque, assim, no meio das videiras, a gente encontra vaquinha, a gente encontra ovelhas pastando. Então, muito diferente. E Caçapava do Sul também, que é um lugar que eu fui, com olivais, né? Então, Bagé, Caçapava do Sul, tem aí iniciando uma grande produção de azeites de oliva e que isso está se transformando também num turismo, né? Turismo de olivais aí. Então, tem muita coisa bacana, assim. E olha, eu nem falei de Serra Gaúcha, nem vou falar de Serra Gaúcha, porque eu acho que Serra Gaúcha já é a mais fomentada, destino, né? Clichê, e né? que a gente já tem na cabeça, né? Gramado, Canela, Bento. Então, deixa eles lá com o sucesso deles e vamos ampliar aí o sucesso dos outros destinos, né? Perfeito. Explorar, né, novos locais do Rio Grande do Sul. Exatamente. O próprio jornalismo, ele já conta histórias, né? Os fotógrafos com seus olhares contam histórias. Pra ti, que é uma jornalista que trabalha só com viagens, quais são as histórias que tu pode compartilhar com os nossos ouvintes das tuas aventuras? Nossa, eu tenho muitas histórias, né? Porque eu trabalho com jornalismo e viagem faz aí quase uns 20 anos, né? Então, assim, antes da pandemia eu fiz já muita coisa internacional, né? Então, desde cruzeiro para ver a aurora boreal, e aí um cruzeiro que a gente teve que voltar para a fronteira da Rússia porque a gente pegou um temporal no meio da viagem, né? Até coisas muito bizarras, assim. Agora, a última coisa que aconteceu e que eu fiquei rindo, assim, né?
que em Caçapava do Sul ali a gente fez, em um dia, eu fiz 2 trilhas, né? Percorri, acho que mais de 8 quilômetros em trilha. Uma das trilhas eu quase morri de medo para subir uma pedra, ali na região de Guaritas, em Caçapava do Sul, que é lindíssimo. Mas para descer a tal da pedra, gente, eu comecei a passar mal, achei que eu fosse cair. E daí pensei assim, meu Deus do céu, eu vou cair, eu não vou ver meu filho porque eu vou morrer aqui. E depois de toda aquela trilha ali, de quase 8 horas de trilha, ainda peguei estrada, fiquei mais 5 horas na estrada. Aí eu chego em casa e tem que dar atenção pra criança, né? Ainda tive que ir no McDonald's levar ele às 9 da noite, depois de todo esse dia, assim. Então tem coisas que vão acontecendo, assim, né? E que são... que fazem parte do jogo, né? E aí a gente conhece também muita gente legal, muita gente importante, né? Nas cidades. Então, é ruim, né? Porque eu deveria, tipo, cada vez que começar a fazer um diário, né? De viagem, assim, das coisas engraçadas. Mas aos poucos eu vou lembrando. Mas tem muitas histórias que eu já percorri muitos lugares, assim. Viagem também é perrengue, né? Fura pneu, tem algumas imprevistos, né? Alguma coisa tá fechada, agora na pandemia tu quer sair, não tem. Enfim, viagem também é perrengue, né? Tem a parte boa, mas também tem essas... Mas sempre tem, né? Até agora eu lembrei, tu falou em perrengue, eu fui tinha uma pousada que a gente visitou, uma pousada maravilhosa. E aí eles digitalizaram a entrada, né? Precisava entrar com código de barra no celular. Só que eles esqueceram de me mandar o código de barra. Aí a gente chegou lá, a pousada era lá no alto. E aí, não sei como entrar. Daí a gente buzinava e ninguém atendia. Daí a minha assessora ali, que estava ali do meu lado, disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, tu vai pular o muro e vai bater lá naquela casinha lá, vamos tentar... ver se eles abrem o portão. E aí, quando abrir, eu já entro de carro. Daí ela pulou o muro, bateu. E aí, claro, os funcionários estavam bem instruídos. Não abra a porta, né? Pra quem não tem o código de barra. Não abriram. E aí, ela teve que subir lá uma montanha, um morro, até entrar na pousada e dizer, olha, a gente tá aqui, não conseguindo entrar. Aí conseguiram... Aí liberaram pra gente, né? Mas também... são os perrengues que acontecem, né? Imprevistos, sem dúvida. Que acontecem, mas eu acho que quando a gente viaja, a gente tem que estar aberta para isso também, né? Que nem tudo vai sair perfeito. Última dúvida, quantos países você já visitou? Eu já percorri 34 países. 34 países. Tem mais dúvida, na verdade, mas tem que encerrar o programa, por isso que eu tô concluindo as dúvidas. Vamos deixar para uma próxima. Com certeza. Dos quase 500 municípios do Rio Grande do Sul, qual tu ainda não visitou, que talvez tenha interesse em explorar uma região, talvez, né, para ficar mais amplo? Tem, assim, ó, nessa pandemia, eu acho que eu percorri mais ou menos uns 60, 70 municípios. Sabe? Mas assim, claro que é muito difícil percorrer todos os municípios do Rio Grande do Sul, né? Até porque, assim, como eu tenho feito um trabalho muito voltado para o turismo, nem todos estão ainda preparados para o turismo. Mas eu vou pensando bem, assim, com cabeça de quem está fazendo guia. Então, assim, tem tem algumas regiões que eu ainda não fiz o guia e eu acho que merecem aí... que talvez merecia aí um outro olhar. Uma delas é a região central ali, que pega ali Santa Cruz do Sul, Santa Maria, as cidadezinhas ali que estão na volta. Eu acho que ali vale a pena, né, conhecer, até para eu desenvolver algum trabalho. E o próprio litoral do Rio Grande do Sul, né, que a gente também tem um preconceito com o nosso litoral, o chocolatão, assim, né, é um Nescauzão. Eu acho que ali, de repente, tem algumas coisas bacanas, sabe? Agora eu estava voltando de Santa Catarina e estava olhando, assim, para a paisagem. Então, tem muitas montanhas, tem lago, tem lagoas. Então, eu acho que ali tem coisas bem bacanas. Eu já fui ali em Santo Antônio da Patrulha, já tem algumas coisas interessantes, torres. Então, eu acho que merece, assim, ter um olhar diferente e ver o que está sendo desenvolvido, novos produtos, né, que estão sendo desenvolvidos ali, acho que a gente merece conhecer. Perfeito. Annelise Zanoni, Anne, obrigada pelo teu tempo conosco. Obrigada pelo convite. Merece, incomodei, né, pra gente ter esse espaço. Mas é que a agenda de viagem estava apertada, né, ainda bem que agora conseguiu me pegar direitinho. Um beijo pra ti, espaço aberto pra gente trazer novas histórias em outros momentos.
Um beijo. Obrigada. Anne Zanoni, jornalista, falando de turismo, viagem e turismo aqui na Costa Doce, né? Que você que mora aqui pode também acompanhar. 4 horas, encerrou o programa, Obrigada pela sua audiência do outro lado. Obrigada, Bárbara Melan, arquiteta, atendimento residencial e comercial para Camaquã e toda a região. Projetamos e acompanhamos todo o seu projeto. Bárbara Melan, arquiteta, fone 519-9508-2923. Lembrando que hoje à noite, às 7 horas, tem Tua Saúde com Fábia Richter, hein? O tema é chás, seus benefícios e uso correto. Não perca, galera. Boa sexta. Tchau, tchau. Você acompanhou o Papo com Batom, um bate-papo inteligente onde você pode expor a sua opinião. Sexta que vem, às 3 da tarde, tem mais. O presidente americano Joe Biden diz que qualquer ataque dos talibãs às operações de evacuação de pessoas do país será respondido com força. Policial militar é denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por torturar o ex-governador Antony Garotinho na cadeia em 2017. Ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, assume como secretário de Projetos e Ações Estratégicas do governo de São Paulo. Céu encoberto em Porto Alegre, agora faz 20 graus. Uma frente fria avança sobre o estado nesta sexta e provoca instabilidade e ventania na maior parte das regiões. No centro do estado e no norte gaúcho, as precipitações chegam à tarde. As temperaturas são amenas. Desde